do Senhor, povo de Deus, que alegria falar contigo mais uma vez e hoje estamos iniciando o quadro Falando de Amor para Casais aqui no canal Focados no Reino. Eu, pastor Marlon Anderson, estarei me colocando na posição para ser usado por Deus para abençoar a vida de todos os casais. Estaremos ministrando uma palavra voltada para casais, fazendo uma oração e no final eu quero deixar também um poema que fale de amor para que a vida dos casais seja abençoada. Então agora vamos orar, pedir a Deus para que o Senhor possa nos abençoar, falar conosco através do seu Espírito Santo. Pai, é no nome de Jesus que pedimos a tua presença agora para que o Senhor possa usar a minha vida para falar com cada servo e serva do Senhor. Abençoa todos os casamentos. Faça, ó Deus, um sobrenatural, um mover milagroso. Restitui na vida de cada casal, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo todo mal e profetizo bênçãos e restauração e grandes milagres na vida sentimental de todos os casais, em nome de Jesus Cristo. Fala conosco através do teu Espírito Santo, assim nós oramos e desde já nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Vamos então, irmãos, a mensagem que Deus colocou no meu coração. 5 sentidos no casamento. O texto de 1 Coríntios, capítulo 7, no versículo 4, nos diz assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e se o marido, e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. A Bíblia nos traz expressões de verdades espirituais que só podem ser entendidas, irmãos, pela fé. Uma dessas declarações é a de que deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Citada 3 vezes na Bíblia para confirmar essa doutrina, ela aparece em Gênesis 2:24, Marcos capítulo 10, versículo 8 e Efésios capítulo 5, no versículo 31. Então, o homem e a mulher, ao se casarem, já não são mais 2 pessoas. Mateus 19:6 nos diz que de modo que já não são 2, porém uma só carne. Que bênção, né, irmãos? Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Na matemática de Deus, irmãos, a soma é tão intensa que 1 mais 1 é igual a 1. Glórias a Deus. Você e sua esposa não são 2, são 1. A união entre o casal deve ser tão profunda ao ponto de ser uma só alma. Como isto é possível, pastor Marlon? Através do elo formado pelo próprio Senhor, que com seu perfeito amor une completamente os corações. E acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Este lindo versículo se encontra em Colossenses 3:14. Mas muitos poderiam me perguntar: como um casal pode ser unido em uma só carne? O corpo tem 5 sentidos naturais que completam a pessoa e a partir deles vamos refletir sobre a união no matrimônio. O primeiro sentido, a visão. A visão direciona a vida da pessoa. Você vai para onde você olha. No casamento, se um estiver olhando para um lado e o outro cônjuge para o outro lado, andarão 2 juntos. Se não houver entre eles acordo, Amós 3:3. Por isso, o homem e a mulher devem ter uma visão comum. Um precisa se esforçar para enxergar o que o outro está vendo. A visão espiritual também é imprescindível. 1 Coríntios 2:14. Para iluminados os olhos do vosso coração. Efésios 1:18. Satanás, irmãos, ele luta para cegar os olhos espirituais do casal e abrir os seus olhos carnais. Temos que estar atentos a isso. Isso a Bíblia nos relata em 2 Pedro 2:14. O primeiro casal, Adão e Eva, tinham uma visão pura, sem receio um do outro, e contemplavam a glória de Deus todos os dias.
Mas o próprio inimigo prometeu que, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, Gênesis 3, do 5 ao 7, a partir de então o casal começou a se esconder para não ver a glória de Deus. Passaram a ter maldade em seus olhos, não aceitando a si mesmo e cobrindo seus corpos. Você e sua esposa têm a mesma visão? Então, se não tem, peça ao Senhor Jesus Cristo para abrir os vossos olhos, principalmente a visão do mundo espiritual. Este foi o primeiro sentido. Vamos agora para o segundo. O segundo sentido é a audição. A audição, gente, é fonte de aprendizado e compreensão. Ouvir é a base para a compreensão. No casamento, um precisa ouvir o outro. Além disso, o casal precisa discernir as vozes que ecoam ao seu redor. O casamento, ele não suporta uma chuva de opiniões alheias. Por isso, o casal deve ter extremo cuidado com aquilo que ouve. Um casal cristão deve sempre ouvir a palavra de Deus, que é a fonte da sua fé. Romanos 10, 17. É necessário sempre ouvir a voz do Senhor. Como é terrível estar com alguém que não te ouve. Abraão, ele ouviu a voz de Deus falando sobre sua família e riu duvidando de que poderia ser pai tão velho. Isso está em Gênesis 17, 17. E Sara, sua mulher, fez o mesmo ao ouvir o Senhor falando com Abraão. Então o casal deve ser praticante da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1, 22. E crer na promessa do Senhor, por mais impossível que pareça. Em seu casamento, vocês têm ouvido um ao outro e a voz de Deus? Se não, ouçam a palavra de Deus para orientar o seu futuro matrimonial. Peça a Deus que possa te dar este discernimento, esta audição aguçada para a voz do Espírito Santo, para os conselhos que vêm do alto, para a sua vida, marido e mulher. Vamos agora para o terceiro sentido, que é o olfato. O olfato permite sentir o cheiro das coisas, aprovar se é bom antes de experimentar. O cheiro é algo invisível, mas pode determinar se o ambiente está bom ou não. Então o casal precisa reconhecer o cheiro um do outro, entre aspas, claro. Pelo cheiro podem saber como o parceiro está. Interessante que os animais fazem isso e nós, seres humanos, perdemos essa prática. Jó confessou que tinha mau cheiro e por isso se tornou desprezível a sua mulher. Jó, capítulo 19, versículo 17. O lar do casal deve ser perfumado, metaforicamente dizendo, olha que bacana, perfumado com um bom e agradável cheiro do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso está na Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 2, no versículo 15. Na casa de Lázaro, Marta, Maria e Simão, que havia luto e um mau cheiro, um cheiro de morte. Quando Jesus chegou, ele trouxe vida. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. João capítulo 12, versículo 3. Então o casamento deve ter este cheiro de unção. Imagina a Arca de Noé. Era uma casa para 4 casais, dividindo espaço para centenas de outros casais de animais. Quantos tipos de cheiros devia haver ali? Mas eles suportaram, porque tinham amor, e quando saíram da arca, a primeira coisa que fizeram foi oferecer um sacrifício.
e o sacrifício foi oferecido a Deus. E diz a Bíblia em Gênesis 8:21, e o Senhor aspirou um suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra. No casamento, é necessário ter este faro sensível para saber o que não cheira bem e o que pode ser inspirado para dentro do relacionamento. Por isso, também é importante o discernimento espiritual. Vocês têm reconhecido o cheiro um do outro? Se não, o casamento precisa ter o bom cheiro de Cristo, né? O lírio dos vales, aquele que é o bálsamo, que abençoa e renova e faz maravilhas no casamento de todos aqueles que nele crê e confia. Vamos agora para o quarto sentido, o paladar. Gente, o gosto proporciona sabor. Como seria terrível a vida sem sabor, não é mesmo? O sabor nos motiva a experimentar coisas diferentes e nos dá prazer. O casamento é uma relação de convivência, onde um aprende a cada dia o gosto do outro. Existem casais que têm gostos diferentes, mas na maioria das vezes seus gostos acabam se misturando e um aprende ou aprecia, passa a apreciar o que o outro gosta, ou no mínimo passa a respeitar a sua maneira de ser. Acima de tudo, o casal deve procurar ter bom gosto e escolher somente o melhor para o seu relacionamento. Dizem que a mulher pode ganhar o homem pela comida que faz, não é verdade? Isto é uma pura verdade, porque o bom gosto conquista. Tanto o homem quanto a mulher devem fazer o gosto um do outro. Isso nos lembra de que o tempero ele proporciona sabor. A palavra de Deus diz que nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Colossenses capítulo 4, versículo 6. Existem palavras que amargam a convivência, por isso é necessário ter muito cuidado para que o casamento não perca o gosto ou se torne ruim. Tanto o homem quanto a mulher devem procurar temperar sua relação na medida em que o outro goste. Davi teve uma esposa chamada Abigail, que era viúva de Nabal, que o conquistou levando comidas saborosas para ele. 1 Samuel 25:18. Ela era uma mulher sábia, que soube defender sua família do mal e agradar o seu esposo. Da mesma forma, Eucana, marido de Ana, quando viu sua mulher com fome por estar triste, ele fez o seguinte: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? 1 Samuel 1:8. E ele consolou a sua mulher e ela voltou a se alimentar. Olha que coisa linda, um abençoando o outro, um cuidando do outro, o marido cuidando da mulher e a mulher cuidando do marido. Como está então o gosto do seu casamento? Se está sem gosto, tempere o seu relacionamento com o amor que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, falaremos sobre o último sentido do casamento, o tato. O tato é que proporciona sentir o toque de alguém. É a capacidade de ser sensível. O casamento precisa ter tato, sensibilidade. Um precisa sentir o outro e entender o que o outro está sentindo. Diz a Bíblia em Filipenses 2:2, tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Muitos casamentos morrem porque se tornam insensíveis um ao outro. A maior de todas as sensações que alguém pode sentir é, indiscutivelmente, o amor. Na Bíblia, a lepra é comparada ao pecado. Um dos principais sintomas de uma pessoa leprosa é a perda da sensibilidade. O local amortecido pela lepra não sente nem mesmo a dor do fogo queimando. Deste modo, é a pessoa que está no pecado. Ela não consegue sentir nada pelo próximo. Por isso, o casamento, ele deve lutar contra o pecado
que adoece a relação e amortece o amor. Diz a Bíblia em Hebreus 13:4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Jacó amou tanto Raquel, que quando a viu pela primeira vez, nada de ruim ele sentiu. E diz a Bíblia em Gênesis 29:20, assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhes pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Que coisa linda! Pelo muito que ele amou Raquel. Ele não sentiu o peso dos 7 anos de trabalhos duros. Então, quando um casal se ama, aprende a suportar momentos difíceis e a aproveitar sentimentos agradáveis. O que você tem sentido no seu casamento? Se você não tem sentido mais nada, é porque o pecado está aí. E peça a Deus para tirar o pecado. Busque então, na santidade, sentir coisas agradáveis, coisas que você nunca sentiu antes, em nome de Jesus. Conclusão. Para ser um casal completo, você precisa estar unido de corpo, que significa a vida íntima, alma, relacionamento, e espírito, que simboliza a presença de Deus. Na convivência do casal, é preciso se preparar para ter estes sentidos em comum, mesmo que as diferenças de pensamento ou formação moral sejam muito diferentes. É preciso aprender a compartilhar o que o outro vê, ouve, cheira, experimenta, sente. Baseado nisso, vamos fazer algumas reflexões. Como está a visão no seu casamento? Procure olhar um ao outro e perceber a vontade de Deus para vocês. Como está a audição no seu casamento? Procure ouvir um ao outro e entender a palavra de Deus. Como vocês sentem o cheiro em seu casamento? Que a vida conjugal tem um cheiro de unção do Espírito Santo. E como está o paladar no seu casamento? Que o seu casamento tenha o gosto e sabor agradável um ao outro. E por fim, como está o tato no seu casamento? Procure sentir um ao outro e a gloriosa presença de Deus. Amém? Eu quero agora fazer uma oração que vai abençoar a sua vida. Pai, restaura agora, Senhor, a vida deste homem e desta mulher, unidos pelo santo estado do matrimônio. Que o Senhor possa derramar das tuas bênçãos sobre a vida deste casal, que o Senhor possa entrar com as tuas maravilhas e, ó Deus, renova o amor, renova os 5 sentidos na vida deste casal, repreendendo tudo que é contrário à tua palavra. Assim eu oro e ligo no céu a vitória de todos os casais, em nome de Jesus Cristo. E para terminar, eu vou deixar aqui um poema que eu fiz para minha amada esposa, missionária Liliane. Eu deixo então aqui esse poema para minha amada esposa, a mulher que Deus colocou na minha vida, a qual eu amo tanto, mãe do meu filho, e que me completa. Liliane, cheio de amor estou por você. Seu beijo doce, sua carícia ideal, não posso esquecer e vivo a sonhar. Seu nome a chamar, penso tanto em você. Cheio de amor estou por você. Cheio de amor, vivo por você. Um beijo, te amo muito. Deus abençoe a sua vida.